Boa noite a todos. Então, iniciamos a aula do estudo coletivo da disciplina Educação Especial Fundamentos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Santa Maria. Nós iremos trabalhar o material da unidade que foi disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. É este material aqui, que diz Escola Viva, que é o material, né, que nós dividimos em 2 momentos. O nosso encontro hoje, ele é dividido em 4 etapas. Primeiro, nós vamos nos apresentar, eu e a professora Tassiana. Depois, vamos retomar, né, um pouco do texto, fizemos slides. No terceiro momento, iremos nos organizar para tirar dúvidas e explicar sobre a atividade avaliativa. E depois ainda iremos, né, destinar um espaço, um momento para dúvidas remanescentes sobre a disciplina, avaliações ou alguma coisa que porventura não tenha sido debatida ou que ainda precise ser retomada. Nós iniciamos, né, o estudo. Esse estudo é para vocês, então a qualquer momento vocês podem utilizar o bate-papo, podem utilizar também o recurso do microfone, levantar a mão e interagir conosco. Que tenhamos um bom momento formativo. Então, eu sou a professora André Inês e estou me apresentando. Convido também a professora Tássia a abrir a câmera. Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Tassiana Wecker, tutora da disciplina. Estou acompanhando o trabalho junto com a professora André. Obrigada, professora. Vocês podem, né, a qualquer momento na nossa disciplina, ela é uma disciplina formada, né, por 2 professoras que são, né, da área, que estudam, que pesquisam sobre essas temáticas. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar para mim ou para a professora Tassiana, que a gente vai tentar solucionar ou lhes dar um retorno, certo? Então, antes de começar, eu gostaria de fazer algumas pontuações que eu, como professora de educação especial, considero pertinentes, né? Não existe um aluno ideal, nem na classe regular, nem tampouco quando nós pensamos no público-alvo da educação especial. Eu acho que nós, quando vamos para a sala de aula, para as nossas práticas pedagógicas, nós temos que pensar no aluno. Este é o nosso aluno. Esse é o que nós temos de potencial e de real. E a partir disso nós vamos traçando. Eu creio que muitos de vocês já são professores, educadores, né? E então, às vezes a gente tem, né, uma tendência a comparar alunos de turmas, a tentar seguir, mas com toda certeza, se eu pudesse dar alguma orientação para vocês, seria essa. E principalmente agora que nós vamos chegar no momento pós-pandemia, né, com retorno à atividade de presencialidade, nós temos que pensar muito no que é real do nosso aluno, o que efetivamente se construiu, e não só o que tem que ser nessa disciplina, o que tem que ser feito no terceiro ano, no segundo ano, enfim, nos lugares que vocês estão. Porque aí a gente consegue trabalhar com o desenvolvimento do aluno e da turma, certo? Outra coisa que eu gostaria de pontuar é sobre este texto que aqui está posto. Esse material é um material do MEC, nós seguimos o que nos foi orientado, né, na disciplina. Então, ele é um texto de 2000. Em alguns momentos, de 2000 até hoje, nós tivemos avanços significativos no
que tange as classificações, alguns esclarecimentos, né, das categorias, do público-alvo da educação especial. Nós ainda iremos inserir no estudo coletivo 2 os outros grupos, né, de público-alvo da educação especial que não estiveram contemplados, né, nem no material, nem aqui. Por isso que a gente sempre convida vocês a participar, porque o estudo coletivo tem um upgrade, né, como nós falamos. No entanto, esse material de adequação de pequeno porte, principalmente, ele é um material que deveria ter sido atualizado, né, para que a gente pudesse ter uma... A gente entende, vocês vão ter 2 disciplinas de educação especial ao longo do curso, né? Ele né, é um material que tem sido indicado para trabalharmos nesse tipo de disciplina, como a de processos que tem 30 horas. Então, ao longo da nossa fala, vocês vão ver que alguns nomes e termos a gente vai dar uma frisada no sentido de alertar que o que está nesse texto já foi, né, atualizado tanto nos manuais, né, tanto quanto nas próprias legislações. Combinado? Prestem atenção e, se quiserem, a minha dica é anotar ao lado, né, a nova nomenclatura. Em qualquer dúvida, vocês nos perguntem, podem perguntar hoje, podem deixar comentário, ou então podem mandar via ambiente Moodle, tá bom? Então, o nosso texto, ele traz a seguinte reflexão inicial. Lá na página 7, ele nos apresenta que cada aluno, ele tem a sua identidade, as suas peculiaridades específicas, e que nós temos que pensar neste individual, né? Então, eles vão trazendo o quê? Que nós temos que pensar em algumas adaptações para que ele consiga acessar ao currículo, né? Esse currículo que a gente pensa como um currículo universal, um currículo norteado por BNCC, um currículo norteado pela legislação brasileira, né? E aí a gente tem que pensar muito isso. Como é que aconteceria este acesso? Então, esse texto, ele gira muito em cima das adequações de pequeno porte, como eles assim vão nos trazendo, que nós poderíamos fazer para que este aluno conseguisse chegar ao currículo. Então, o que fica claro? Que o objeto da aprendizagem, o currículo, o conteúdo, nesta perspectiva estão preservados. O que nós estamos pensando é como que nós vamos fazer para que o desenvolvimento ocorra. A gente sabe que são grandes desafios, né? A gente compartilha, né? Então, aqui está o aviso que eu queria ter pulado lá para o começo, né? Por conta de algumas nomenclaturas, né? Mas nós vamos trazendo isso ao longo do nosso encontro. Então, o que nós entendemos como um sistema educacional inclusivo, né? É uma escola, é um espaço, uma rede, aonde, né? Deixa eu abrir aqui, aceitar. Eu estou com o login de aceitar. Esta escola, né? Essa rede, esse sistema que esteja aberta, disponível e preparada para responder educacionalmente a todos os que a procurarem. Por que isso é tão forte? Porque por muito tempo se negou a escola, o público-alvo da educação especial, se negou a possibilidade de matrícula. Hoje nós sabemos que, inclusive, negar matrícula, boa noite, que inclusive negar a matrícula hoje imputa em responsabilização criminal, então nós não podemos negar matrícula, né? Então esse texto, ele nos traz esses alertas, né, de tudo isso que já vinha sendo pensado. Então, vejam, anos 2000, e nós já temos reflexões muito claras, né, de que a escola é para todos. Na disciplina anterior, e nós vamos também deixar para vocês os vídeos, nós explicamos, né, essa diferença, né, que por hora o aluno era segregado do sistema educacional, então ele não fazia parte nem do sistema. Aí depois ele foi só para instituições especializadas. Então ele entrou para o sistema, mas ele é segregado da escola. E aí depois nós temos ele dentro da escola, mas ainda
em processo de segregação dentro da escola. E aí a gente tem esse novo processo, né, essa nova perspectiva a partir de 2008, que é todos nos mesmos espaços, né? Então, dentro do sistema, dentro da escola e dentro da classe regular. Então, nós temos esses movimentos, né, de exclusão, integração e inclusão. E a gente vai deixar para vocês o vídeo dos estudos coletivos da disciplina de fundamentos, que podem ajudar vocês também a revisitar, quem sabe alguém que não tenha feito essa disciplina conosco, também os conceitos de quem que é o público-alvo da educação especial, quais que são as legislações mais latentes hoje, né, na atualidade, pensando no ano, né, atual, 2021, para que vocês também possam acessar assim que desejarem, né, ou necessitarem. Então, hoje nós vamos trabalhar em cima do conceito que gira, né, ao longo desse texto, que foi dividido em duas etapas, que são as adaptações curriculares de pequeno porte. O que o texto também nos traz como adaptações não significativas. O texto ele vai fazendo uma costura onde ele mostra que nós temos as adequações de grande porte, que são as que envolvem, inclusive, movimentos administrativos de modificação, né? E essas cada vez são menores, certo? Hoje, na nossa prática, nós dificilmente temos, né, esse tipo de mudança. Eu falo para vocês de quem trabalhou, né, desde a educação infantil até o ensino superior. Dos alunos que eu formei no ensino superior, a gente não tem mais alunos saindo com diploma diferenciado, né? O que a gente tem é esse movimento muito forte aqui, ó, que são as adequações de pequeno porte, que são como ele vai acessar esse currículo que é igual. Então, ao final do curso, ao final do processo de escolarização, esse aluno passou pela mesma grade curricular. No entanto, com as adequações, né? Quem sabe com intérprete de Libras, quem sabe com audiolivros, quem sabe com alguma mudança metodológica, né? Inclusive no sentido de, dependendo cursos, né? Das práticas, né? Cursos como bacharelado, ou então atividade física escolar adaptada, né? Mas ocorreu de forma diferente. Então, essas adequações de pequeno porte são o que a gente vivencia na realidade. Hoje, como professor, o que mais vocês vão se deparar são essas adaptações não significativas. São muito significativas para os alunos, né? É só uma nomenclatura que eles utilizaram para mostrar que não envolveria tanta burocracia, né? E é o que efetivamente se consolidou, né? Até hoje é o que se consolidou do que apareceu aqui. As adaptações curriculares, né, de pequeno porte são compreendidas, né, como modificações promovidas no currículo pelo professor de forma a permitir e promover a participação produtiva dos alunos. Esses alunos, né, que são o público-alvo da educação especial. E olha ali, eles usam muito esse termo, necessidades especiais, que nas nomenclaturas mais recentes já não vem tanto, né? Vem clientela, público-alvo da educação especial, né? Vem mais diferente, né? No sentido de que são mudanças também, né, de paradigmas. Então, a gente também já vai vendo isso, porque dependendo o público, dependendo do estudante, a gente não diz que ele tem necessidades especiais, e sim, né, a gente já vai para esses outros conceitos, né. Então, são discussões bem profundas, e infelizmente a nossa disciplina não nos dá, né, o tempo de leitura e o tempo de discussão para isso, mas quem sabe futuramente a gente possa voltar a discutir isso numa DCG. Mas é sempre essa ideia, né, de que o aluno vai poder acessar o mesmo currículo, o mesmo espaço, mas que, quem sabe, isso tenha que ser reorganizado, dilatado, né? Quem sabe a gente tenha que pensar também em como vai ser ofertado para esse aluno, e isso nós vamos trazer um pouquinho para vocês. Isso é o que nós vamos trazer hoje nessa aula de 1h30, é a chave, o segredo da acessibilidade da educação brasileira? Não é. São algumas, né, possibilidades que a gente traz sempre como tentar trazer alguns exemplos, porque eu, pelo menos, né, tenho uma concepção vigotskiana.
E o Vygotsky, ele fala que a gente aprende pelo exemplo. Não é que vocês vão reproduzir isso tal e qual, mas isso começa a dar alguns direcionamentos para vocês, né? Pensar, não, mas por onde que eu começo, né? Então, para alguns, né, pode ser importante, por isso que a gente vai trazendo. Então, sempre, né, vai trazendo que essa acessibilidade acontece muito mais, né, no âmbito do professor, e que o professor não precisa redigir um documento lá para a direção dizendo, hoje eu vou fazer uma acessibilidade aqui, eu tenho o aluno Y no maternal, e eu vou trabalhar com ele formas, mas ele tem, quero trabalhar formas e texturas, mas no meu aluno com autismo tem hipersensibilidade, diretor, faço um documento e peço para o diretor assinar no colégio. Não, eu mesma lá na minha prática, né? Quem sabe faço algum material já considerando as texturas que esse aluno, em algum momento anterior, não mostrou, né, resistência, e deixo, quem sabe, uma nova, que pensar, a gente lá no maternal, a gente trabalha as formas geométricas, né? E a gente quer trabalhar as formas geométricas, quem sabe, com algum material mais macio, né? Mais úmido, e quer que a criança toque para ampliar, né? Conceitos como tato e tudo mais, né? A gente faz isso, a gente mescla conteúdos, mescla, né? Possibilidades. Aí eu vou fazer tudo isso para uma turma, e aí mas aquele meu aluno não faz. Então eu faço naquele momento, eu coloco mais uma opção onde a turma também utiliza e ele também. E se ele se sentir confortável, ele vai poder acessar. Mas a gente sabe, né? No meu caso, estou falando de um aluno que eu atendo, ele tem hipersensibilidade e ele, dependendo do material, ele não consegue, né? Porque a hipersensibilidade no tato é muito forte. E aí, o que eu quero dizer para isso, trazendo exemplo? Que daí o professor não precisa ir lá pegar uma autorização da Secretaria da Educação para fazer isso, pegar uma autorização do diretor para fazer isso, né? Ele vai fazer isso lá na prática dele, vai pensar em metodologias para chegar a esse espaço. Mas sempre, né, a gente sempre pensa assim, trabalhando em parceria com o que a gente tem de estrutura institucional, né? Eu, com os professores, eu, professor de educação especial, muitas vezes a gente faz, né, esses movimentos junto ao planejamento de forma colaborativa. Então, o texto nos traz, né, o que o professor poderia fazer para auxiliar, né? O que o professor deveria considerar, né, quando fosse planejar suas aulas, para também acolher, né, e incluir os alunos. Criar condições físicas, ambientais e materiais para a participação desse aluno, né, na sala de aula. Como dando exemplo, né, ele traz uma textura que o aluno conhece. Favorecer os melhores níveis de comunicação e interação, né, do aluno, para que ele também possa interagir com seus pares, com o espaço escolar. Favorecer a participação desse aluno. Mas esse aluno não faz isso. Mas como é que a gente, quem sabe, faria para que ele pudesse participar? Então, é também considerar que tem esse aluno na turma, atuar para a aquisição dos equipamentos, né? Quem sabe, não, mas eu acho que a gente poderia ir por aqui, tem esse recurso nesses espaços. Adaptar, né, os materiais, entra na categoria anterior, a gente trouxe como está lá aqui no texto, né, para que vocês pudessem acessar, e adotar, né, quando necessário, sistemas alternativos de comunicação. Nós temos muitas vezes alunos que não se comunicam verbalmente, né, nós temos também alunos que hoje, né, tem outra estrutura linguística, como a Libras, e eu falo para vocês que nós temos escolas que têm, inclusive, alunos que são, não são público-alvo da educação especial, mas que são de outros países, né? Nós temos realidades, né? Então, a gente conversando muitas vezes com colegas, elas nos falam, olha, eu tenho um aluno e ele é da Venezuela, e eu tenho que fazer adequações também nesse sentido, porque é diferente. E aí tem aquelas palavras que parecem uma coisa e são outras, né? Então a gente tem que estar sempre nesse cuidado. Então, vejam, são coisas que a gente já faz como professor, né? Mas que é sempre bom revisitar, que a gente entende que
é bom deixar pontuado como o texto nos traz, né? E sempre tentar não ter uma visão do que a gente chama de capacitista para esse aluno, né? Ah, ele não vai conseguir, ele tem essa deficiência, lembrando que o aluno não é a deficiência que ele tem, né? Ele tem essa deficiência, mas ele é uma pessoa com potencialidades, com potencial, né? Ele não é só a falta. Então, essa visão que a gente chama de visão capacitista, né? O conceito capacitista é amplo, né? Mas um dos alertas que ele nos traz é: não olhe para o sujeito só pela sua deficiência e não ache que toda pessoa que se enquadra ou que tem um determinado uma determinada deficiência, ela vai ter que se comportar daquele jeito, que todo cego é igual, que todo surdo é igual, que toda pessoa com uma deficiência física tem que ser igual, e não é isso, né? E nunca trazendo, né, esse lugar de inferioridade, de fracasso, né? Muitas vezes, assim, os professores não mandam os alunos ir para o quadro, mas ela não participa igual, né? E a gente, às vezes, desconsidera o quanto que isso é importante para que a criança crie o hábito de ir. E, por vezes, né, a gente sabe, tem colegas e colegas, né? E aí, muitas vezes, os professores se surpreendem que, tipo, eu mandei porque você sempre disse que a gente tem que mandar, e não é que ela fez, né? Então, assim, ó, a gente tem que dar a oportunidade de que o aluno faça, de que o aluno tente. Isso aconteceu essa semana. Tem uma colega muito boa, como eu sei que vocês serão, né? Ótimos professores. E aí ela trouxe assim, eu sempre peço para que essa aluna, ela faça tudo, né? A gente sabe, às vezes ela consegue, às vezes não. E tem dias assim que ela foi entendendo e ela de olhar os colegas de fazer e de entender que ela também faria quando vê estava fazendo. Então, veja, se ela tivesse sido vista pela inferioridade, pelo autismo, como é o caso dela, que é um não verbal e tudo mais, pensa, ela teria tido retirada essa possibilidade. Então, né, eu acho sempre que a gente tem que pensar, e vejam esse texto, né, antigo, mas traz coisas importantes para nós. Eu acho que quando ele vier, eu penso que seria de um investimento de atualizar, principalmente essa parte do pequeno porte, sabe? Pensando em formação de professores, a gente poderia ter um material interessante com a nomenclatura para todos, né? Não só para nós que estamos aqui fazendo essas costuras para o encontro. Hoje, para o encontro, pessoal, eu vou contar para vocês. Eu já fiz uma formação de educação especial e sempre estou aprendendo. Então, imagina, são mais de 10 anos, sempre tem coisa nova para aprender com deficiência visual. Eu recortei, além do texto, algumas coisas de alguns cursos que nós realizamos, que são cursos de 60 horas, tá? E a gente vai tentar trazer para vocês um pouco, tá? De ações. Como eu disse, isso não vai salvar, mas a gente acredita assim o quanto que às vezes ter um exemplo. Eu aprendo muito pelo que eu vejo os outros fazendo. Pode ajudar vocês a pensar, né, nas práticas futuras e depois dali seguir, né, com mais leituras, enfim, e movimentos nesse sentido. Quando a gente pensa em deficiência visual, o texto nos traz algumas possibilidades, né? E o texto é bem claro, né? Aqui, esse material, que é um material bem interessante. Ele é bem claro no sentido de dizer, isso são ideias, mas você sempre tem que avaliar, você tem que conversar com seu aluno, com o professor de educação especial, enfim, né? Uma das coisas que ele nos traz é posicionar esse aluno dentro da sala, verificando o que é melhor para ele, ficar mais na frente, ficar mais perto da porta, mais perto da janela, né? Para que ele possa ouvir o professor. Às vezes, essa mudança de posicionamento já ajuda, ficar mais perto do quadro, né? Ou mais no centro, vai depender muito da demanda visual que há. Dispor, né, esse mobiliário na sala para ajudar a locomoção quando é baixa visão e cegueira, para evitar acidentes, não modificar os trajetos, porque a gente sabe que eles também memorizam muitas vezes por passos, né? Os mapas mentais de trajetória. E os materiais também, né? Que eles são uso dos alunos, né? Tentar, quando mudar, avisar o aluno para que ele também consiga acessar com equidade, né?
Outra coisa que elas nos trazem, né, na construção do texto, que é dar explicações verbais sobre todo o material, assim. Enquanto que você vai explicando, vai tentando verbalizar, né? Então, tentar trazer isso. E sempre tentar explorar essa parte mais auditiva, no sentido de ler, né, o que se escreve na lousa, seria um dos exemplos, né? Oferecer suporte físico, verbal para a locomoção desse aluno. Eu vou trazer para vocês que a gente já tem, inclusive, tecnologias que podem nos ajudar. E esses materiais, né, adaptados, quando possível, né, as pranchas, as presilhas, para evitar o deslizamento do material, principalmente para o aluno que usa braille, né, ou já a prancha para escrever, as presilhas, quando é baixa visão, é bem importante, né, por causa dessa coisa do copiar do quadro, lupa, material didático ampliado, deixar já o material ampliado pronto, né, não que chega ali esqueci de ti fulaninho, pensa, né, que o aluno vai pensar que ele demanda mais trabalho, não vai conseguir acompanhar, né, o contraste desse material, os materiais assim, ó, as bolas de esporte com aquele guiso, sabe, dentro, para que ele possa acompanhar. E aí eu vou trazer para vocês o conceito, vou retomar o conceito, né, da deficiência visual, que nós temos hoje, o conceito é baseado no decreto 5.296 de 2004, que nós temos como deficiência visual 2 grupos, a cegueira e a baixa visão. A cegueira é quando a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 do melhor olho. Traduzindo, professora Andréia, é assim, no máximo um vulto, às vezes perceptível se liga ou desliga a luz, certo? Baixa visão, o que significa acuidade visual 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Então, tudo que tem de tecnologia de lente de correção óptica, né, tem que conseguir chegar a isso, né? Os casos, né, nos quais também daí vai trazendo, assim, diferentes possibilidades, né? Nós temos considerado baixa visão, visão em cone, visão que precisa ver, né, de ampliação de letra e tudo mais. Mas a definição técnica é essa. Então, vem, né, os especialistas fazem aqueles testes, tudo que não competem a nós, mas a identificação sim. Então, o que eu sempre penso? Nós temos 5 sentidos, né? O olfato, a visão, o paladar, a audição e o tato. E aí a gente tem que pensar não no que a gente não tem, a gente tem que pensar nos que a gente tem, né? Quando a gente tem um aluno com deficiência visual, a gente tem que pensar na audição, no paladar. Agora não deu aqui o meu efeito especial, tá, gente? No tato e no. Ai, gente, como é que é? Olfato. Final do dia, né? Então, eu sempre penso assim, se a gente, como professor, também olhar para o lugar do que se tem, ajuda também, sabe? A pensar. E aí, dali, gente, dá para fazer muita atividade mesmo. E é interessante até para os nossos alunos, principalmente, assim, dependendo da etapa, assim, a estimulação. Eu vou contar, assim, tem algumas coisas que a gente faz adequação, pensando no público-alvo da educação especial e ajuda toda a turma. Porque a gente consegue sair do óbvio, porque muitas vezes a gente olha para o conteúdo do óbvio, e eu falo né, me coloco também nesse lugar de tentar desconstruir o óbvio. Então, assim, ó, aqui temos um mapa, né? Então, esse mapa, nós aprendemos, no óbvio, a ver o mapa com a visão, né? Com esse recurso. E aí, nós temos um recurso que chama a descrição ou a audiodescrição, que pode ser descrição quando tem o texto, ou a audiodescrição quando vem o som desse mapa todo traduzido, que inclusive, né, ainda nos traz as regiões, as cores, a divisão. Então, assim,
É uma nova forma de se experienciar o mesmo conteúdo. Vocês perceberam? Isso é um exemplo de adequação de pequeno porte. É o mesmo currículo, esse é o mesmo mapa, mas a gente está acessando ele de uma forma diferente. E aqui tem um que é Braille. Por que, professora, você trouxe audiodescrição e Braille? Porque não é todo cego que usa Braille. A verdade está diminuindo cada vez mais. Porque os recursos tecnológicos estão tão mais rápidos, tão mais fáceis, que o Braille não é, tá? Eu conheço uns que usam, outros que não usam, tá? E o Braille é com o relevo, e ali é Braille e relevo nesse material, o contorno é relevo, e o escrito ali é por pontos, que é do Braille. Quero dizer para vocês, muitas pessoas podem ficar cegas por diabetes. E a diabetes diminui o tato. Então, não vai, né, ter esse processo do Braille. E o Braille é bem difícil. Eu já fiz curso, eu acho muito difícil ler. Acho mais fácil escrever Braille do que ler. Porque a gente tem que se alfabetizar. Existem técnicas de alfabetização e tudo mais. Mas eu conto para vocês que tá cada vez mais, né, a questão digital, tá bom? O sistema Braille, né, ele é um sistema tátil, né, com 63 sinais, ele é universal, então o A aqui é igual ao A dos Estados Unidos, e aí ele tem as celas, bem interessante, né, então um pontinho significa o A, o 2, né, um abaixo do outro é o B, e aí se vai, né, fazendo. Eu achei bem difícil, vou confessar para vocês, né? Então, aqui, reforçando, nem todos utilizam o Braille. Muitos também utilizam os leitores de tela, né, como o NVDA, o JAWS, o JAWS é pago, o NVDA é gratuito, o Orca é do pacote Linux, né? Temos outros, mas os mais famosos são esses, né? E o gratuito é o NVDA, ele faz toda a leitura de tela, de e-mails, é um amor. Eu tenho instalado para ir testando, né, a usabilidade dos materiais. Hoje, infelizmente, nós não temos tempo viável, né? Essa é uma disciplina de tecnologias assistivas, mas quem sabe no futuro a gente possa conversar mais sobre esses leitores de tela, tanto para o computador, tanto para o celular, que para mim, que vejo e acompanho alunos, é um processo assim, ó, emancipador de acesso com escaneamento, QR Code. Então, eles avançaram muito, assim, ó. Eu conheci o NVDA há 6 anos atrás. E aí não tinha esses outros, assim, ó, de celular, como tem hoje. E eu vou dizer para vocês, eu estou ansiosa porque eles vão criar até 2025, que vai ser fantástico até para nós, tá? Que dá para fazer um monte de coisa legal também. Então, o NVDA tem essa página, esse site, a acessibilidade, né? Deixa eu mostrar aqui, aplicativos de celular que podem ser, né, úteis para vocês, né? A gente sempre pensa num aplicativo, a primeira coisa, grau de usabilidade do aluno, não adianta eu vir com um aplicativo de celular para iPhone, meu aluno tem um Android, ele não é fluente ou ele é fluente, né? A gente tem que pensar essas coisas quando vai escolher um aplicativo, é que nem a roupa. Não adianta só escolher a roupa, tem que pensar qual é a ocasião, o que eu vou fazer, qual a mobilidade que essa roupa me permite, né? E assim é quando a gente vai escolher um aplicativo também. Tem que ser bom para quem usa, para quem faz a mediação, certo? E os recursos disponíveis, né? O tempo, se ele demora muito tempo para a gente ensinar o aluno, quem sabe a gente tem que entrar com uma tecnologia mais rápida e vai ensinando ele a mais complexa, sabe? Tem essas coisas que a gente tem que dar uma olhadinha também. Eu queria trazer para vocês, né? Que tem o OCR, né? Que é o reconhecimento óptico. Esse aí eu usei muito na minha vida, para além da acessibilidade, porque vocês podem pegar um texto assim, ó, tirar uma foto com o aplicativo OCR e ele transforma ele em texto. E hoje em dia nós temos OCR nesse aplicativo que diz OCR
tem o Cam Scanner, todos eles já têm a tecnologia que reconhece e copia. Antigamente, a gente, infelizmente, pirateava os aplicativos e hoje em dia já temos muitos, principalmente de celular, gratuitos, e a gente consegue escanear. Eu usei muito até para as minhas pesquisas, porque aí não preciso ficar digitando. Ia lá, tirava foto da página, mandava para ele mesmo reconhece, mandava para o e-mail e dali já ganhava tempo de vida. Então, digo, a acessibilidade é bom para todos, né? É bom. E aí a gente sempre tem que pensar, se a gente luta para que se amplie isso, a gente também está ajudando, inclusive, a todos os outros. E esse @voice, ele é um aplicativo de celular que ele transforma o texto em áudio, ele faz o contrário, o texto em áudio. Então, a gente pode passar o texto inteiro. Esse aqui é bom a gente até para colocar um texto para ficar ouvindo. Um texto, assim, esse texto aqui, para quem ainda não leu, vocês podem colocar ele baixa no celular, né? Vocês colocam, ele vai lendo o texto. A voz dele é melhor, sabe? O do NVDA, a gente tem que pegar uma voz mais suave, mais vocálica, né? Porque é uma voz mecânica. E esse @voice é uma voz mais aveludada. Vocês vão ver. Se quiserem testar, ele é bem interessante. Só trazendo assim algumas ideias para vocês verem que tem coisas gratuitas, né? Para a gente ir pensando. Quando a gente falar, né, de pessoas com deficiência visual, a primeira coisa que a gente sempre diz para vocês, né? Identifique-se. Porque a gente vê a pessoa chegar e a gente já faz, né? Ah, esse aqui é a professora Tássia, esse aqui é a André, esse aqui é a Fabiana. E aí, quando a gente chega, muitas vezes a gente começa a falar com a pessoa. E aí pode gerar um embaraço, né? Porque às vezes ela pode conhecer a nossa voz, daqui a pouco não. Então, identifique-se. Vocês também têm a questão, né? Às vezes ela precisa de ajuda para ser guiada, tá? E aí a gente tem que ter um cuidado, né? Quando que precisar, né? Guiar uma pessoa, tem uma formação para guiar uma pessoa, mas a gente sabe que às vezes pode acontecer. Não é ir puxando a pessoa assim, não é você indo de costas puxando ela, é ela botando a mão no seu ombro, atrás de você. Ou então, no meu caso, que sou um pouco alta, aqui no cotovelo, mas o meu cotovelo fica bem mais encaixado na cintura para não mover, né? E aí você vai avisando, mais 2 passos a gente vai chegar numa porta, vai ter um degrau, vai ter uma escada, vai mudar vai mudar o nível, vamos começar numa rampa, né? Sempre informando. Mas, assim, sempre tendo cuidado também do toque, entendendo que há uma outra pessoa, né, que tem um corpo e uma individualidade a ser respeitados. O mais adequado é o ombro, mas quando tem uma diferença muito grande de altura, fica complexa, né? Então pode acontecer. Aí a gente deixa o cotovelo mais rente aqui, né? Onde ele não move tanto, para dar essa segurança para a pessoa e a gente avisa, agora a gente despede e vai embora, não vai embora sem avisar também, que a gente já viu umas cenas e é complicado, né? Que a pessoa fica ali te procurando e foi embora. Ou quando for sair da sala, né? E quando explicar a direção para a pessoa, não diz assim, lá na frente, naquela árvore, ou lá naquela porta. Então, sempre, ou vai para cá, vai para lá, né? A gente tem que ser mais técnico. 2 metros, a maioria, assim, a gente, quando faz o treinamento, né, de guia, ele já tem uma noção pelo passo, né? Mas tudo tem que ser conversado, né? Tantos passos, ou aproximadamente mais tanto tempo, vira à esquerda, vira à direita, tem que ser bem técnico, tá bom? Porque às vezes a gente ouve, né? Chega lá, tu vai ver uma árvore lá, daí tu dobra, né? E a gente sabe que as pessoas não fazem por mal, então a gente já tá falando para vocês para que não aconteça. Quando acontecer, gente, a gente diz assim, desculpa e tenta de novo, porque a professora que vos fala, por vezes também já fez, né? Quando vê, foi, né? Porque por hábito nós temos esse costume, mas que é bem complicado também. Sabe aquela coisa, vai sempre reto, e quando tu chegar lá, tu vai ver. Isso já vou antecipar para vocês. Para um aluno com autismo que tem dificuldades de navegação também não é bom. Porque eles gostam,
Preciso muito desse direcionamento. Caminha por 5 minutos, caminha 2 metros, caminha, sabe? É mais técnico. Graças a Deus agora tem aquele Waze, né? Aquela coisa do Google Maps ajudou muito. Mas eu lembro que era uma queixa que eles também tinham, né, frente a isso. Algumas pessoas, às vezes a gente começa a falar mais alto, não gritar, gente, mantenha seu tom, né, para suprir. E quando a pessoa estiver com cão guia, esse cão ele foi adestrado, então vocês não podem ficar passando a mão nesse cão. Embora eu sei que a gente quer brincar com o cachorro, não pode dar comida, não pode ficar brincando com o cachorro, porque aquele cachorro ele foi treinado e ele tem treinado, ele pode inclusive entrar em todos esses espaços, né? Não pode ser proibido de entrar. E quando afastar, se avise, né? Porque daqui a pouco você tá mais de uma outra pessoa e você vai saindo, né? E aí fica uma questão mais ética do que funcional, né? Quando for enviar e-mail ou atividades agora, como temos o Classroom, né? Às vezes a gente coloca lá, importante, marca de amarelo. Baixa visão, cegueira, estiver usando um leitor de tela, aquela cor lá não vai fazer sentido. Então, né, a gente tem que sinalizar com colchetes. Mas, enfim, né, eu queria explorar isso aqui mais, mas infelizmente a gente tem um tempinho. Mas percebam, tudo isso são adequações de pequeno porte. Não precisa mandar nenhum documento para o diretor. A minha dica é sempre, tem que mandar documento para o diretor? Não. Tem que mandar para a Secretaria de Educação? Não, é de pequeno porte, tá? Não significativa quanto à nomenclatura, né? A gente tem que pensar muito nisso, como eu falei para vocês, o tato, o olfato, a audição e o paladar. A questão do tato é muito importante para a construção dos conceitos científicos, né? Aqui tem uma ideia, né, de lente convergente, lente divergente. Vocês podem ver que eles usaram, né, o relevo, né, para trabalhar esse conceito. Então, são pequenos exemplos, né, que eu tento trazer para vocês para tentar ficar um pouco mais palpável que a gente está falando aqui sobre a adequação, né, de pequeno e grande porte. Acho o máximo, são fotos extraídas da internet, todas essas não fui eu que fiz, mas achei bem interessante no sentido de ter o relevo, né, da corda e a medição, né? Aí a gente tem que fazer a medição, né, também na hora de apresentar para o aluno. Nas avaliações, né, tem que considerar quais são os instrumentos que o aluno usa para que ele possa ter um acesso, né, avaliação, provas orais, áudios. Quem sabe esse aluno, quando ele usa leitor de tela, ele vai precisar de mais tempo para fazer a prova, tá, gente? Porque assim, ó, explicar para vocês aqui tecnicamente. Eu li aqui, eu sei mais ou menos que alguma coisa que eu quero lembrar tá aqui. Eu vou direto, tá? Com o leitor de tela, ele vai lendo linha por linha. Então, para ele voltar, demora mais, tá? Então, assim, o uso da ferramenta. Eu não estou dizendo nem que é a habilidade da pessoa, mas as ferramentas, elas exigem mais trabalho. Então, só para que vocês compreendam, né? Que a pessoa não consegue botar o mouse aqui porque ela não opera com leitor de tela, né? No caso do NVDA, sim. Se for o caso do aluno de vocês. E aí, a gente orienta quando vocês forem usar os ambientes virtuais também que vocês utilizem as fontes, né, mais quadradinhas, como a gente chama, serifas mais limpas, né, como Times, Arial, não aquelas muito volteadas, né, porque principalmente para baixa visão, aquela volta pode confundir para uma outra letra. E não só para baixa visão, para dislexia em alguns casos também, certo? E verbalizar, né, o que está se apresentando. Gente, não é tudo, isso aqui é só algum exemplo para tentar trazer mais, né, um leque, né, de possibilidades para vocês, para ampliar o que está aqui, porque tem que fazer, mas por onde que eu começo, né? A gente sempre tem, né, esses anseios de trazer algumas ideias. Sobre deficiência visual, cegueira ou baixa visão, alguma dúvida?
Então, eu vou seguindo e a qualquer momento nós podemos retomar e temos um momento das dúvidas remanescentes, certo? Ou também temos a opção do Moodle, né? Mensagem via Moodle, se vocês se sentirem mais confortáveis para isso. Então, aqui, esse texto aqui tem bastante diferença, tá? Deficiência auditiva. O texto coloca todos no mesmo grupo, tá? E a gente já tem uma mudança, né, significativa, que é, vocês vão ter a disciplina de Libras, onde isso vai ser explorado com mais profundidade, mas nós temos diferenças, tá? Deficiente auditivo, uma pessoa que tem uma significativa ou uma total perda auditiva, mas que tem a sua identidade como pessoa ouvinte. Toda a sua construção, pensamento, identidade é ouvinte. Surdo, sujeito que usa a língua brasileira de sinais, que participa da comunidade surda, que também pode ser chamada agora, a nomenclatura atual vem trazendo também povo surdo para nós. E participa, né, da comunidade surda, que pode ser formada tanto por surdos como familiares, amigos, pessoas que são simpatizantes com a causa, certo? Então, resumindo para vocês que estão começando, mas eu sei que vocês vão ter isso com mais ênfase lá na disciplina de Libras, né? Surdo. Sempre pensem, é uma pessoa com uma cultura, uma identidade construída a partir de um aspecto linguístico diferenciado, que é a Libras. É mais complexo que isso, mas para a gente memorizar hoje é isso. Deficiência auditiva é uma pessoa com uma identidade ouvinte. Muitas vezes usa um aparelho e faz correção, mas ela, toda a sua construção é ouvinte, certo? Vamos seguindo então, porque aí tem bastante diferença se a gente pegar esses dois tópicos, né? Se a gente pensar uma pessoa que precisa de um aparelho, de um reforço em áudio, né? É diferente de uma pessoa que usa uma língua, como a língua brasileira de sinais, visoespacial, com uma organização cultural e identidade diferenciada. Adequações, né, para esse aluno, né, quando ele é surdo, usuário de Libras. Então, eu trouxe para vocês, né, o deficiente auditivo e o surdo, né, esse deficiente auditivo sendo aqui esse sujeito que tem identidade ouvinte, e o surdo, né, que é esse sujeito como culturalmente, né, que também integra o povo surdo, faz parte da comunidade surda. Surdo mudo, já adianto para vocês, não existe. Pode, aparece, é plural, surdos mudos, surdo-mudos, mas isso a gente não usa, isso é defasagem, tá? Isso aí, ó, é para riscar da vida de vocês, tá? Outra coisa que vocês nos pedem, a gente traz para vocês. No Brasil, isso o texto já vinha trazendo, porque tinha legislação já se constituindo nesse sentido. No Brasil, hoje, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência, legislações sobre a área da educação especial e da área da surdez, né, os decretos, nos trazem que a primeira língua dos surdos é a Libras, e para a aprendizagem, ela vai ser a primeira língua, e depois nós vamos ter o português escrito como uma segunda língua. Então, isso quer dizer o quê? Mediação na escola com Libras para os sujeitos surdos. Inclusive, com possibilidade de aprender e alfabetização. A gente tem colégios onde a criança chega para aprender Libras, porque, enfim, a família não teve, né? Não teve acesso, não conhece, não teve contato. Então, deixando bem claro, né, que a L1, no caso do surdo, é a Libras, a língua brasileira de sinais. Língua brasileira de sinais, porque tem uma no Brasil, tem uma nos Estados Unidos, tem uma na França, tem uma na Argentina, tem uma no Uruguai, né? Não é universal. E aqui o L2, que a gente chama, né? L2, o português escrito, certo?
Tudo isso, bilinguismo, que é o que a gente constitui hoje, o sistema de aprendizagem para a pessoa surda, certo? Então, assim, ó, nós temos também muitas vezes, como a língua brasileira de sinais é uma língua própria, ela tem uma estrutura diferente, vocês, como professores, vão poder sentir isso aqui na escrita deles, tá? Estrutura canônica da frase, tá? Diferente do português, tá bom? Então, a gente tem uma ordem, tá? O Carlos comeu a pizza rapidamente. É a frase aqui, né? Então, Carlos como objeto, comeu o verbo, a pizza, né? Então, tem sujeito, verbo e complemento objeto. Quando a gente vai para Libras, muitas vezes esse rapidamente já se inclui no comer. Ele não fala comeu rápido, ele fala assim, ó, comeu, entendeu? Já tá ali, já integrou. Então, às vezes, ele vai escrever, ele não vai escrever dentro, junto. Ou então, uma coisa que às vezes a gente faz, qual o seu nome? Em português a gente diz assim, né? E quando a gente vai sinalizar, a gente faz assim, ó, teu, né? Nome teu. E aí o aluno escreve nome teu. Ele não escreve qual o seu nome. Nome teu. Por quê? Porque traz os traços da primeira língua dele, tá bom? Tem tudo a ver com essa estrutura canônica, né, da frase lá da Libras, e aí às vezes dá essa diferença. Muitas vezes as preposições também não são tão presentes, muitas vezes, tá? Tem vários níveis linguísticos, né? E as flexões de gênero e do advérbio. Por que as flexões de gênero são diferentes? No português, a gente geralmente faz aquilo ali, né? Coloca feminino, o a, masculino, o. E na Libras, a gente coloca o sinal do masculino e do feminino, né? Masculino, feminino, aí já bota junto, entendeu? Ou aqui, feminino, masculino, tá vendo? Que daí depende do lugar que é, né? E aí, às vezes, aparece assim também na frase, tá? Médico, mulher, em vez de ser médica, tá? Médico, mulher, pode aparecer na frase. Eu tô só explicando isso porque, quem sabe, vocês são professores lá, principalmente dos anos finais, isso vai ficar bem forte em algumas escritas, tá bom? É regra, não é? Mas pode acontecer. Que nem o advérbio eu mostrei para vocês. Nós usamos o advérbio, ele vira uma palavra ali bem bonita, vagarosamente, né? Ele andou vagarosamente. Na Libras, muitas vezes ali no sinalizar, a gente já faz ele andar vagarosamente. Ele bebeu o café, né? Vagarosamente. Aqui, ó, não se diz vagarosamente. Isso pode aparecer também para vocês, principalmente nos anos finais. E é por isso, pessoal, que a gente sempre pensa que para ensinar um aluno na alfabetização teria que ter esse suporte do professor que tem esse conhecimento e principalmente, né, professor de Libras que ensinasse e que o professor lá da classe regular tivesse essa noção da estrutura da Libras, tá? Porque isso aqui são coisas assim que às vezes nem aparecem, né, nas literaturas para quem está, né, se formando nos cursos, né, para trabalhar. Uma dica de leitura para vocês, para nós como referência, sempre a professora Ronice, né, quadros. A professora Ronice é uma pessoa assim que agora está lá na Alemanha, fazendo curso, assim, é referência, né? E a professora Lodenir, eles para nós são referências quando a gente pensa aspectos linguísticos e gramaticais. Ela vai trazer isso bem forte, sabe? Para a gente, para entender a língua. E tem outros materiais também, né? Mas eu creio que os nossos colegas vão aprofundar isso. Existem sites, né, de Libras, existem páginas como o Librário,
Só para mostrar para vocês que nem sempre a escrita é tão fluente, às vezes ela pode, né, ter essa influência da primeira língua, né, da Libras, como eu mostrei para vocês, né, às vezes não vai aparecer o advérbio, que não é correto a gente falar que é surdo-mudo. Nós temos alguns surdos que às vezes são oralizados, vocês podem ter já convivido com isso. Hoje a gente já não fala mais que é certo ou errado, que surdo é só de um jeito, também tem movimentos internos, né, deles, que eu acho que vocês vão, né, futuramente poder ler isso, né, em outros momentos formativos também. Mas para a gente que está começando, a gente sempre gosta de deixar bem pontuado, né, a diferença de deficiente aditivo e surdo. Depois a gente entra lá, só para o surdo a gente vai fazendo os novos, né, contornos para vocês irem aprofundando e ampliando a visão. E muitos, quem sabe, já têm uma visão super ampliada sobre isso também, né? Então, a primeira coisa é a gente ser claro na nossa comunicação. Isso é para além, né, do aluno com surdez, deficiência auditiva. Às vezes os professores começam a falar muito pausado e às vezes não tem necessidade, né? Às vezes com o intérprete ali. Outra coisa que é bem importante, assim, mantenha o seu tom. Se em algum momento alguém solicitar que você modifique, né, ou falar que tá difícil, mas tente ser com naturalidade. Às vezes as pessoas dão uma gritada, né, porque acham que vão conseguir, mas eu já mostro, né, é muito, muito, muito pouco resquício, né? Muitas vezes é só a vibração que se sente, depende muito do sujeito. Falar com a pessoa, né? Principalmente quando é deficiente auditivo, né? Porque às vezes eles fazem leitura labial. O surdo geralmente não faz, né? Mais a Libras. Quando falar com essa pessoa, tentar ficar em lugares iluminados, se posicionar na frente dela. Outra coisa, quando vocês forem num lugar, na aula, né, tiver um intérprete e um aluno, não ficar passando na frente do intérprete entre o aluno, não pode desligar a luz, porque a língua é visual, é espacial, então assim, ele tem que ver. Não colocar eles num lugar onde alguém possa passar, né? Então, sempre tem, né, essas orientações e o intérprete, com toda certeza, vai dar algumas orientações para vocês quanto ao posicionamento da cadeira também, né? De como deve ser. Quando a gente for se comunicar com a pessoa, tem que, né, ir, né, vendo também como é que é essa grau, né? A gente é professora, a gente sabe, né? Às vezes a gente é mais expressivo e isso é importante, então vocês vão ir vendo, assim, se for importante, vocês podem ir ampliando, mas isso não é regra, tá bom? Vão sempre fazendo as mediações. Eu acho que quando a gente está disposto a se comunicar, a gente vai aprendendo, porque não tem uma fórmula, né? A gente tem alguns elementos que são estratégicos, mas que a gente pode ir sempre conversando, né? A gente também, quando em alguns momentos, quando for necessário, pode lançar mão de bilhetes. Eu acho que uma aula, um semestre, não pode acontecer baseado em bilhetes, né? Mas em alguns momentos pode ser importante a escrita, né? O registro. Por telefone, então, o WhatsApp, mensagens, né? Não ligar, que é uma... Né, não é possível, né? Exceto chamadas de vídeo com intérprete, né? Alguns fazem leitura labial, mas a gente tem que tomar cuidado, porque achar que isso vai dar conta, tá? Porque às vezes as palavras são muito próximas, eu tenho uma dicção péssima, né? Então, bola, né? Fica tudo muito próximo. Então, a gente não contar que isso vai ser o salvador, né, da nossa dinâmica, mas enfim, às vezes eles pedem, já me aconteceu também da pessoa pedir. Por isso que eu tô falando, eu falo coisas que são da realidade, assim, ó. Tem vezes que a pessoa pode se ofender, e tem vezes que ela vai te pedir. Eu nunca lanço, digo assim, eu vou fazer, e aí tu, né? Vou fazer, e aí tu olha e me responde.
esse cuidado, né, de não interromper entre o intérprete, né, e o aluno. Quando vocês estiverem num espaço que tiver um intérprete, vocês têm que pedir para o aluno e o intérprete faz a tradução. A gente não acha que o intérprete pensa pelo surdo. Ou então encontra o intérprete depois lá e diz, mas por que ele não entregou o trabalho, né? Então, é sempre essa comunicação com o aluno, o intérprete está ali para fazer assessoria, né? O intérprete de língua brasileira de sinais, e entender que ali é uma pessoa, um sujeito, né, que tem sentimentos, e que a gente tem que sim, né, considerar que esse aluno está na nossa sala e que ele tem todos os outros sentidos, né? A visão, o tato, o paladar, como a gente já conversou com vocês em outro momento, né? Aqui eles colocaram, né, a questão de posicionar na sala, principalmente para o deficiente auditivo, né? Utilizar os materiais visuais, né, para também fazer pareamento, isso inclusive com Libras é interessante, assim, às vezes a gente está falando de inglês, aí bota uma bandeira dos Estados Unidos, né, junto, assim, para ir pareando os conceitos, é bom para vários grupos, e tentar usar, né, os softwares que podem ajudar esses alunos, né, e se preciso, encaminhar também para, né, os serviços especializados. É uma área bem grande, tá? De pesquisa, tem muitos movimentos dentro da própria comunidade, né? Então, o que eu digo para vocês? A criança surda, usuária de Libras, tem direito legal a ter intérprete. Mas eu acho que a gente, como professor, tem que ter conhecimento um pouco da língua. Porque como é que a gente vai fazer o resto do processo se a gente não entender essas coisas? E aí eu trouxe para vocês algumas coisas da gramática, sabe? Não adianta, a gente tem que entender o impacto dessa outra língua. Não adianta só saber fazer as cores, saber o mês, esse sinal, sabe? Aquelas coisas dos cursos de Libras. Se depois eu vou dizer, mas esse aluno não sabe escrever, esse aluno não pensa. Porque não entender realmente essa língua como uma língua, né? Esse lugar, tá? Então, da minha parte, eu acho que a gente, como você já tem, né, na grade, isso não salva a nossa comunicação, mas a gente tem que estar atento a isso, sim. Porque como é que a gente vai pensar em fazer uma atividade em sala sem considerar esses elementos, né? Não é só o intérprete não resolve. É o que eu tenho de percepção do tempo que eu estou, né, frente a essa realidade. Deficiência física, pessoal, de mobilidade, né? Então, aqui também é a definição do decreto de 2004, tem todas as deficiências físicas, inclusive a paralisia cerebral, que entra na deficiência física, não. Muitas vezes as pessoas têm a concepção que é deficiência intelectual, né? Porque tem algumas vezes pode comprometer a fala, né? Mas é dentro do grupo deficiência física, e o que a gente entende é que tem a ver com as funções, né? É uma deficiência de curto e longo prazo, perdão, e que vai afetar, né, ter impacto na execução, né, nas funções. Eu vou seguindo, qualquer dúvida vocês me mandem, né? Então, nós temos quais as principais demandas, né? Na mobilidade, na coordenação motora, né? Então, muitas vezes a gente tem que pensar, né, que os professores muitas vezes tiram todas as possibilidades motoras desse aluno, esquecendo que o Piaget nos disse, né, que o nosso desenvolvimento é motor, o nosso pensamento nos primeiros anos de vida é motor, né? Sensório motor. Então, assim, as nossas sinapses são fortalecidas pelo motor, pelo movimento. E a gente tem uma criança com deficiência física e a gente diz, então é físico, não pode movimento, né? E a gente tira tudo isso. E eu sou da seguinte concepção: vamos fazer o que conseguimos,
Vamos estimular, porque é sinapse, gente, é desenvolvimento, é neurônio, tá? Que a gente está estimulando. E muitas vezes as pessoas tiram, né? Ah, mas não precisa trabalhar motricidade fina, motricidade precisa e tem vários jeitos de trabalhar. No começo, tu tem que às vezes até amarrar o material aqui para a mãozinha fazer, sabe? Aqui, amarrar, mas com um material, né, adequado, assim, ou colocar tato e tudo mais, mas nunca se esqueçam do que o Piaget diz nos primeiros anos, o pensamento é concreto, é motor, é operacional, né? Então, assim, ó, às vezes a gente não vai conseguir, então a gente tem que pensar nas nossas redes de apoio. Aqui, nós estamos em Santa Maria, nós temos a APAI, nós temos vários outros espaços, inclusive, nós temos um programa que foi o Brasil Sem Limites, né? Que trouxe todo um fortalecimento também, né, de inserção de uma área que é a terapia ocupacional, que faz um trabalho maravilhoso. Então, assim, ó, às vezes é a gente que tem que falar para a família que tem esse recurso, porque eles não sabem, e eles estão aprendendo. A gente tem pais que chegam com as crianças, tem agora o quê? 3 anos, 4 anos? Não tem acesso à instrução. A gente tem, então a gente que pode, né, às vezes, fazer esses encaminhamentos. Então, assim, a realidade desse aluno tem que ser avaliada, porque às vezes o desenvolvimento motor tem uma função, como a gente diz, uma função de pinça, né? Às vezes não, já é uma mobilidade, a gente está falando, né? Ah, não vou trabalhar a lateralidade, mas, gente, dá para trabalhar a lateralidade de várias formas. Se tu acha que dá para trabalhar a lateralidade com a criança em pé, direita e esquerda, pulando para um lado para o outro, tem muito jeito de trabalhar a lateralidade. A gente pode começar a trabalhar a lateralidade botando o reloginho, ó. Direita e esquerda, um de cada cor. E vai trabalhando isso. E a gente pode passar uma tinta num braço, a tinta do outro, né? Trabalhar os lados, os hemisférios, pode, né? Então, assim, né? Eu sei que vocês são extremamente criativos, né? Então, aqui eu trouxe aqui, né, o Piaget, que vocês tiveram lá, né? Na disciplina de psicologia da educação, que é importantíssima, né? Então, toda essa questão psicomotora tem que ser feita, porque eu já vi muitas vezes que é retirado, por isso que eu coloquei que tem que ser trabalhada, do jeito que o aluno, e a gente tem vários jeitos de trabalhar, às vezes, inclusive, com as parcerias, né? Com as nossas parcerias, os nossos pares formativos. Se não desenvolvido, né, a gente pode ter problemas lá na orientação espacial, temporal, na aquisição de conceitos de cima, embaixo, dentro, fora, esquerda e direita. Por isso que eu falo, né? E esses conceitos vão ser importantes para a construção dos outros conceitos científicos, tá? Então, se a gente não trabalha isso, a gente está tirando, né? A gente trabalha o esquema corporal, a gente está tirando isso. E olha só, nomeamento do corpo, a gente pode trabalhar de várias maneiras, né? A gente vai ter dificuldades de transferir conceitos por papel, porque para copiar, a criança tem que ver a linha, tem que ver a direção, em cima, embaixo, tudo isso, né? Eles estão aprendendo muita coisa ao mesmo tempo, né? Vão ter dificuldade de copiar, vão ter dificuldade de organizar o próprio caderno, de organizar as ideias, certo? De registrar o que aprendem para retomar. Os limites do próprio caderno, do uso das tecnologias, do desenho, enfim, né? Você sabe. A coordenação ampla, fina, visomotora, né? Então, aqui a gente traz esses conceitos que vocês vão tendo. A professora só está trazendo aqui para a gente. Isso aqui é da área da psicologia do desenvolvimento, né? Se a gente não trabalha com o aluno a importância, né, esses conceitos, a gente vai ter dificuldades na escrita, principalmente no afina, né, dos pequenos músculos, na cópia, na coordenação ocular, no reconhecimento de formas, porque olha só, a criança tem que reconhecer formas, tem que conseguir entender, né, os conceitos. Olha lá na geometria, na geometria, olha só, não tem que ter. Então, são desenvolvimentos lá elementares que às vezes as pessoas tiram porque, não, deficiência física, não vamos trabalhar, né? E a mobilidade e as ações da vida diária, como tomar um copo. Não é raro que a criança chegue e toma só água naquelas garrafinhas de biquinho.
E as pessoas não dão a canequinha para ela. Eu falo porque eu tô no colégio, aí a gente vê. Tá, mas toma água toma água. Não, vai se molhar, né? Não pode. Ou o uso da colher, né? E aí a gente acha que tudo isso, gente, envolve várias outras competências que não são só as motoras. É atenção, concentração, envolve um monte de competências e habilidades. E aí vejam o perigo que tá a gente retirar. Então, assim, ó, lembro que a prof falou. A gente tem que olhar todas as outras possibilidades para acessar o currículo, acessar as possibilidades de competências e habilidades, quem sabe de um jeito diferente. Às vezes a gente tem que fazer aquelas adequações na colher, às vezes a gente tem que colocar só um taquinho, ó, só um taquinho de água. Às vezes a gente começa com a criança, olhem, por isso que eu digo, no imaginário, a gente convida ela para tomar um chá imaginário, aí a gente faz o chá imaginário, ela primeiro ela toma essa confiança, né? Aí depois a gente bota um taquinho de suco, água, né? E ali a gente vai indo, um pouco de cada vez, mas não tirem, tá? A frase da prof é: não tirem, reinventem. Teria 6 dias para a gente falar seguido sobre deficiência física, que é maravilhoso, mas eu tenho só mais minutinhos, então eu vou passar para a próxima. Mas a gente ainda vai seguir. Deficiência intelectual. Aqui é um calcanhar de Aquiles do nosso texto. Diz deficiência mental. Claro, né? 2002, a gente avançou muito, que bom, né? Então, a primeira coisa, muitos textos trazem deficiência intelectual e mental como a mesma coisa, não é, tá? Hoje a gente já entende que a deficiência intelectual, cognitiva, é a que tem a ver com o desenvolvimento de competências e habilidades, tá? E a mental já está muito mais associada a questões emocionais, tá? Do trato da psique, tá bom? Então, só para deixar isso pontuado. Professora, existem livros, muitos materiais ótimos, mas está escrito mental, não vou mais ler. Não, leiam, tá? Façam o filtro e leiam, tá bom? Porque muitas vezes coisas desse material aqui são ótimas, né? E a gente não pode desprezar só porque está escrito mental. Porque depois disso a gente avançou um pouco nisso, tá bom? Tem uma professora do IFRS que tem uma pesquisa bem interessante, trazendo bem essa distinção, sabe? De intelectual e mental, tá? Porque a gente também já avançou no que tange DSM-5, Código Internacional de Nomenclaturas, e a gente também está avançando para entender, né, que são categorias com tratamentos, com intervenções, com estimulação diferentes, né, algumas ao longo da vida, outros de curto prazo, então não se descarta tudo. Como é que a gente fala da deficiência intelectual, né? É feita uma avaliação, né, nessas áreas do desenvolvimento humano, né? Então, a gente pensa assim, que é a limitação significativa, tanto no funcionamento intelectual como no comportamento adaptivo, e é nessas áreas aqui, no mínimo em 3 áreas aqui. No mínimo em 3, né? Comunicação, cuidado pessoal, utilização dos recursos da comunidade, habilidades sociais, lazer, trabalho, habilidades acadêmicas, saúde e segurança. Então, aqui a Maria Inês Acorce tem um material bem interessante, que vocês quiserem fazer essa leitura mais profunda, né, para entender a diferença intelectual e mental, que às vezes alguns textos ainda nos trazem, né? Sobre o pensamento, aqui voltando, né, o quanto que o nosso pensamento é concreto. Quando nós pensamos em deficiência intelectual, nós temos que pensar em dificuldades com as funções executivas superiores, com a abstração, com raciocínio lógico, tá? E nós temos que pensar muito na palavra concreto, certo? Então tem que vir muito concreto, real. O conceito de número. Eu não posso falar número e não trazer um material que traga o conceito de número, de quantidade, de sequência. A gente sabe, tem crianças que internalizam que o 2, né, 2 unidades, olhem o desenho, 2 e 2, né?
quando a gente tem deficiência intelectual, a gente tem que muitas vezes retomar conteúdos, né, com material concreto. Então, a gente tem que lançar mão da quantidade física, né? Com palito, com bloco, material dourado, com material físico, com os dedos, com palito, com grão, olha, com muita coisa que a gente tem, né, que é do interesse do aluno também, com os brinquedos, com os objetos, tá? Mas sempre pensando muito isso, assim, ó, que a abstração, às vezes, não é tão, né, acompanha a relação idade-turma como, né, dos colegas. Então, a gente vai, às vezes, trazer um conceito de evaporação, né, dos estados da água, tá? A gente tem que pegar, trazer o gelo, trazer a água, congelar, botar aquele gelo num papel, esperar evaporar para trabalhar o conceito de gasoso, jogar água numa frigideirinha, sabe? Para trazer bem o concreto. O concreto não é só o que pega, mas o que pode ser visto também, tá bom? Professora, é regra? Nem, não falei que tudo é regra, mas sempre quando vocês pensarem em atividades, considerem o concreto. Tipo a fração, né? O conceito de fração. Traz o bolo, corta. Faz os círculos e faz as pizzas, sabe? Corta. Eu faço, às vezes, até com papel, tá? Conceito de fração, o todo é a folha. Divide meio. O meio, né? Um terço. Divide em 3, sabe? Com a folha. Não precisa só pizza, né? Fração não é só pizza. A gente adora a fração sendo pizza, mas não, às vezes não é, tá? Soma de frações, denominador, numerador, né? Essas coisinhas assim, ó. A gente vai trabalhar até com folha aqui, mas sempre o concreto no sentido, né, de trazer a visualização, né? Então, algumas regras sociais também podem estar, né? Tem que ser reforçadas, assim, né? Vai depender muito do sujeito, né? E a gente tem que ir sempre mapeando do que precisa, assim, de coisas que podem, né? Inclusive acontecer nas relações com os pares, assim, o aluno às vezes é bem direto, né? Não faz muitos rodeios. A criança às vezes tem até uma certa inocência, né? Abre gaveta, mas eu quero comer, né? E aí vai lá e pega, né? Acontece, assim. Quer fazer? Eu não quero fazer, né? Não que as outras crianças às vezes também não sejam bem sinceras, né? E que bom também, né? Então, às vezes a gente pode colocar esse aluno numa posição mais próxima, né? Para, inclusive, quando a gente for mostrando, né? Ele consiga ficar mais concentrado. As questões interpessoais, as questões de gestão do tempo também a gente tem que, às vezes, trabalhar, né, da rotina, né, nesse sentido, né, mas quando a gente pensa em deficiência intelectual, a gente tem que pensar muito em o aluno conseguir visualizar ou tocar aquele conceito, e a gente sempre pensa que a ciência, os conceitos que a gente trabalha, eles vêm de algum modo, de alguma realidade vivenciada, né, os cientistas, quando pensaram os conceitos, tinham algumas demandas. E aí, às vezes, a gente que vai descolando a teoria, né, da prática. Mas muitos dos conceitos físicos, químicos, né, aquelas fórmulas, aqueles conceitos, vêm justamente para explicar comportamentos que existem na natureza, que existem na sociedade, né? Então, a gente pode trabalhar conceitos como tração, né? Amarrando os objetos, né? Explicando mesmo que um traz. Isso ajuda bastante os nossos alunos. Vai depender da etapa que vocês estão dando aula. Eu vou falar aqui do conceito de fração e vocês vão estar lá no pré-B, vão dizer, mas o que essa mulher está falando disso? Mas, na verdade, a gente sabe que a gente tem professores de diferentes áreas, né? E o pedagogo também é transversal. Na Universidade Federal de Santa Catarina, o pedagogo, inclusive, faz suporte de acessibilidade junto com os professores da educação especial e com os professores da classe regular. Então, vejam, vocês, professores de pedagogia, têm um leque muito grande de atuação. Ora também dentro da sala de aula, ora lá na coordenação pedagógica, né? Então,
é muito grande. O professor, né, licenciado em pedagogia, ele tem uma área muito grande de atuação. Lembrando sempre que a prof trouxe alguns exemplos que são uma gota dentro do mar, mas a gente sempre tenta trazer uma coisa assim mais da realidade, né? Qualquer dúvida, vocês podem sempre nos perguntar, mas não tem fórmula. Hoje, até hoje, eu nunca achei assim uma coisa que fosse tal e qual, né, para todos os alunos. No próximo encontro coletivo, nós vamos falar um pouco também do autismo, e vamos falar um pouco também das altas habilidades de superdotação, que ainda não tem, né, um lugar muito significativo nessa época que foi produzido o material. A gente traz um pouco porque eu acredito que vocês tenham essas demandas, né? Principalmente do autismo, que a gente sabe que na educação básica é uma realidade bem latente. Então, eu espero vocês no segundo encontro coletivo, que a gente vai revisando, né? Mas vai ser lá no ano que vem. Mas não tem fórmula, mas eu sempre acredito que conversando a gente consegue fazer coisas maravilhosas, assim, e que, enfim, né, podem ser boas para o aluno. Vou explicar um pouquinho a atividade. Eu acho que eu vou fazer assim, ó, eu vou interromper essa gravação, tá? E vou deixar o tira dúvida. Vou interromper. E vou gravar de novo para ter 2 vídeos, entendeu? Interromper a gravação.